Shalom! Uma boa tarde a todos vocês. Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB. Para mim é um grande prazer, uma imensa satisfação poder interagir contigo em mais um tema do nosso grupo Enquetes Teológicas com FTLB, que neste sábado interagiu de forma muito ativa um tema complexo e interessante, propriamente o conceito de homossexualidade em Levíticos capítulo 18, versículo 22, capítulo 20, versículo de número 13. Eu vou fazer a leitura do texto, fazer algumas considerações a respeito da questão hermenêutica, a respeito desta temática. E a todos vocês que já são inscritos em nosso canal, um forte abraço. Que o Criador te abençoe com toda sorte de bênçãos. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, que tem o objetivo de ser uma proposta hermenêutica aos textos citados e trazer interação, compreensão, linhas e chaves de leituras hermenêuticas para te ajudar em suas pesquisas, em sua linha de defesa. Então não fiquem de fora, ok? Pega esse vídeo, repassa, dê um like se você gostar, se inscreva no canal. A todos os nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, um forte e um grande abraço a todos vocês. E lembrar que os nossos cursos estão presenciais e à distância. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, o fone é o 11 970 98 42 32. Cursos presenciais, básico, médio, bacharel em teologia, presenciais e à distância, assim como hebraico, aramaico e grego, presenciais e à distância. Vamos lá para o texto Sefer Vaikra, em hebraico, livro de Levíticos, capítulo 18, verso 22. Estou usando o texto da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia acadêmica de linha católica, que diz assim: Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, é uma abominação. Capítulo 20, versículo 13, que diz: O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Estes foram os textos da enquete e foram trabalhados chaves de leituras distintas numa ótica sociológica, filosófica. Os teólogos e cientistas da religião da área propriamente da hermenêutica bíblica deram posicionamentos mais a partir dessa área investigativa, como o meu caso. Então, para isso, nós utilizamos Werner Schmidt, Milgrom e outros autores propriamente da exegese e da teologia do Antigo Testamento, para trabalhar a ideia de que do capítulo 17 ao capítulo 26 do livro de Levíticos, nós temos o chamado Código da Santidade. O Código da Santidade seria uma produção literária de caráter pós-exílico entre o ano 550 a 500 antes de Cristo, de 550 a 500 antes de Cristo, não sendo propriamente a fonte P, a fonte sacerdotal, mas sendo uma produção literária distinta da fonte sacerdotal, também de caráter pós-exílico, que tenta enfatizar o conceito de santidade para a comunidade judaica, chamado de repatriados, os repatriados judaítas que propriamente saíram do cativeiro babilônico, retornaram para Jerusalém e agora tiveram acesso a toda uma produção literária sacerdotal, trito-isaiânica ou do Código da Santidade, enfatizando e tentando nortear questões relacionadas ao novo judaísmo, ou podemos dizer, o judaísmo pós-exílico. É interessante, queridos, que no capítulo 18, propriamente no versículo de número 1, a perícope começa assim: E falou
Javé para Moisés, dizendo: Vaiedaber Yehová el Mushi, e falou Javé para Moisés, dizendo: E fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou Javé, vosso Deus. Conforme a obra da terra do Egito que habitais, não fareis, e conforme a obra da terra de Canaã, que eu vos levo, não fazeis. Ou seja, aqui a perícope já começa com uma observação, uma exortação contra as práticas egípcias e as práticas cananitas. É importante dizer que os judaítas que estão saindo do cativeiro babilônico, eles estão saindo com uma memória dos ritos culticos mesopotâmicos. E muitas coisas da religião mesopotâmica, no que se refere conceitos de antropogonia, cosmogonia, contribuíram na construção teológica do judaísmo pós-exílico. E essa concepção será uma delas, a concepção de santidade. Então, o que do capítulo 17 ao capítulo 26 do Levítico temos? Nós temos um redator ou redatores do chamado período pós-exílico construindo o conceito de santidade de Israel entre os judaítas repatriados em Jerusalém. Essa perspectiva fez-se uma averiguação de ritos culticos que eles contemplaram na Mesopotâmia, que foram vistos como ritos culticos de origem estrangeira, não ligados à fé em Javé e por isso não considerados sacros, considerados profanos ou abomináveis diante de Javé, diante da sua divindade. É interessante que entre os babilônicos e os ritos culticos da fertilidade tinham grupos como os Assinu e também os Kurgahu. Então, eram homens que usavam máscaras, dançavam nos ritos culticos babilônicos, mas que eram considerados femininos. E também tinha as Assinutum. As Assinutum eram mulheres que também faziam parte dos ritos culticos mesopotâmicos e o ativismo sexual fazia parte desses cultos mesopotâmicos. No entanto, essas mulheres, para que elas não viessem engravidar, elas tinham a prática do ato sexual anal. Então, a penetração anal, para que não houvesse a questão das mesmas ficarem grávidas. E observa-se a possibilidade tanto das mulheres que faziam parte dos ritos culticos religiosos, como os homens, tanto os Assinu, os Gugahu e as Assinutum, terem práticas sexuais dessa perspectiva, práticas sexuais homogenitais masculinas de penetração entre dois elementos masculinos, o ativo e o passivo. Então, a prática sexual masculina do ativo, do penetrador e do passivo, o penetrado, eram práticas sexuais dos ritos culticos mesopotâmicos, pelos quais o redator ou os redatores do Código da Santidade, a partir do capítulo 17 de Levíticos, propriamente o capítulo 18 e o 20, os textos que nós estamos mencionando, esses textos eles vão contra a essas práticas, não pelo um conceito de homossexualidade, mas por ser práticas ritualísticas dos cultos mesopotâmicos. Isso é muito interessante, porque o autor ele não tem uma compreensão de abominação pelo fato de ser um ato sexual homem com homem. Ele tem uma compreensão de abominação pelo fato de ser um ato sexual de ritos culticos mesopotâmicos. Por isso, é uma abominação diante de Javé,
Por isso, esses atos não podem ser praticados. Então, o judaísmo pós-exílico tenta centralizar Israel como um povo diferente, como uma nação eleita, como uma nação escolhida, ainda mais pelo fato de eles regressarem para Jerusalém. Logo, a fé deles está no auge, porque eles eram cativos e exilados, agora regressaram para Jerusalém. Embora ainda estavam sob o poder da hegemonia persa, mas eles retornaram para Jerusalém, para sua terra, estavam prestes a reconstruir o templo e reativar seus ritos culticos e celebrações. Então, isso faria toda uma diferença. Então, é importante destacar: temos um redator ou redatores preocupados em negar práticas religiosas dos povos estrangeiros para que Israel não viesse copiar essas práticas, e não propriamente preocupado com uma questão ética e moral ou comportamental. Isso é possível resgatar com a investigação histórica por trás da redação do texto de Levíticos, como também da questão teológica e das influências traditivas que nós temos no texto e na tentativa do autor rebater todas essas coisas. Logo, queridos, temos muitas coisas para interagir, problematizar nestas questões, mas essa proposta hermenêutica, ela segue uma linha distinta, uma linha que tenta resgatar uma interpretação não pela tradição judaica, inserindo o texto de Levíticos à figura de Moisés entre o ano 1445 a.C., pois seria algo complexo, visto que o hebraico vem da influência semítica que construiu o paleo-hebraico e que nessa época tão antiga, pensando em um Moisés histórico, o hebraico ainda não existia, nem o paleo-hebraico. Nós vamos ter epigrafias do paleo-hebraico do final do século X e no século IX e no século VIII a.C. É período pré-exílico, mas não tão antigo dentro de uma proposta cronológica, tendo Moisés como um personagem histórico, autor e redator propriamente do Pentateuco e do livro de Levíticos. Bem, com essas propostas, eu quero finalizar essa temática, dizer que todos esses temas são aprofundados no nosso curso Bacharel em Teologia na matéria Metodologia Exegética e Teologia do Antigo Testamento, onde você pode ter acesso aos referenciais teóricos, às obras literárias, aos pensamentos, literaturas tanto em português como em espanhol e alguns momentos em inglês também, de autores renomados que trabalham essas temáticas. Tudo bem? Para finalizar, que cristãos, judeus, budistas, muçulmanos, ateus, teístas, todos, que possamos agir com humanidade e flexibilidade, por mais que não venhamos, talvez, aceitar a questão do homossexualismo, lesbianismo, mas eu não aceito isso. Tudo bem, para quem não aceita, mas é importante que seja tolerante e respeitoso, porque da mesma forma que um casal de heterossexual ele não pode ser agredido ao passear no parque, um casal de homossexual também não pode ser agredido por passear no parque, ok? Bem, fica aqui a interação, que o Criador vos abençoe, um forte abraço a todos, Shalom Lehitraot.